Isso era a capa da revista TPM, né, de uma matéria que a revista TPM Trip para Mulheres publicou em 2016, que é essa: socorro, entrei no grupo de WhatsApp da classe do meu filho. Todo mundo aqui sabe, por participar de grupos de WhatsApp, que eles são problemáticos, mas os grupos de WhatsApp que envolvem as famílias das escolas, eles têm A Vera falou num artigo recente sobre a necessidade de existir uma comunidade de ensino. Quando a Vera fala de comunidade de ensino, ela está dizendo que a escola é atravessada por vários atores, pelas crianças, pelos extremo é a escola como um lugar inquestionável. Se nós formos pensar na escola, sobretudo nos anos 50, 60, 70, com aquele tablado, com o professor em cima desse tablado, em que muitas violências eram autorizadas, em que, de fato, a relação sendo vista como um espaço da desconfiança pelas famílias, o espaço do medo, o espaço da doutrinação, o espaço em que não se sabe exatamente o que está acontecendo ali dentro. Eu acho que tanto um extremo em que a família não é bem-vinda porque a escola é esse lugar inquestionável, impenetrável, quanto esse outro extremo em que a escola passa a ser o lugar da desconfiança. De doutrinar, de instruir em doutrina religiosa, política, etc., ou catequização. De fato, a escola não pode ter essa função de doutrinação. A escola é muito mais um espaço democrático, um espaço em que a pluralidade de ideias precisa circular. Aliás, a
de todos e dever do Estado e da família, ela será promovida, olha a palavra família aí, promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, quando pensamos em exercício da cidadania, não cabe, de fato, uma escola que doutrine. No artigo 206, o artigo 206 da Constituição de 88 vai dizer que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Aí eu vou citar só 3, gente. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber e, mais importante para a nossa discussão, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Nessa perspectiva, de fato, mecanismos oficiais por aquilo que determina o juiz da infância e da juventude, um juiz, a escola recebe documentos que contam quem são os responsáveis legais pela criança ou pelo adolescente, de avós, a tios, a tias, a tutores, a mães, a pais. Isso é família para a escola, ou seja, os responsáveis legais. Por isso que a família, dentro Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA diz sobre a família. Lembrando que o Estatuto da ele diz que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família, e excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Vai dizer assim, o ECA, entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. No por família extensa ou ampliada, aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Em família substituta, far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta lei. Então, por que eu estou trazendo isso para o ECA diz sobre as funções da família? Olha que interessante. No artigo 40, o ECA diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, destaco, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Uma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, é
No caderno de práticas e aprofundamentos, um dos anexos da base, existe um texto aberto por uma citação muito bonita que foi retirado de um provérbio africano, representativo da filosofia tradicional Ubuntu, que diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Esse ditado é muito bonito, esse provérbio, o que está por e Xhosa do sul do continente africano e tem como significado, olha que bonito, a humanidade para todos. Na perspectiva da filosofia Ubuntu, possamos fazer no âmbito da instituição em que trabalhamos, segundo esse texto, é procurar perceber quais os significados que emergem quando pensamos na relação da equipe escolar com as famílias. E aí a base propõe algumas perguntas que nós, educadores, devemos nos fazer quando nós pensamos nessa relação, nem sempre harmônica, por vezes conflituosa, mas tão necessária, entre as famílias e as escolas. Então, são algumas perguntas aqui. Que falas são ditas por nós, educadores, quando nós pensamos nessa relação? Como são sentidos os movimentos de entrada na unidade, dentro das escolas? As famílias são bem recebidas? Em quais circunstâncias? Quais são as famílias que são melhor aceitas? Quais são aquelas que nos causam maior resistência, às vezes irritação? Por que será assim? O que fazer com tudo isso? Então a própria base traz essa preocupação e esse conjunto de perguntas necessárias para nós pensarmos de forma crítica e autocrítica que relação nós estabelecemos com as famílias e que relação as famílias estabelecem conosco. E o documento prossegue dizendo que trabalhar em equipes essas percepções, com as nossas equipes, refletindo sobre o que está em jogo e mobilizando nossas ações, é um caminho para começarmos a revisitar nossas concepções e prática nas relações com as famílias. Das famílias surgem demandas que muitas vezes refletem a expectativa de que as crianças sejam atendidas quase que de forma particular, o texto diz, reeditando os cuidados domésticos e certamente diferentes em relação aos cuidados coletivos. Do Carvalho, que ele diz que é importante considerar que as relações escola-família variam entre escolas públicas e privadas de diferentes comunidades escolares, ou seja, nós não estamos falando aí de uma realidade homogênea. As escolas públicas também não são uma realidade homogênea, tampouco as escolas privadas. Nós estamos falando aí de relações que são bastante variadas. Família, pais, mães, escola, professores, professoras não são categorias homogêneas, o Carvalho nos relembra, e suas relações podem envolver tensões e conflitos sobre concepções e práticas educativas. Então,
eu vou projetar algumas coisas importantes sobre dados. Esse estudo foi feito em algumas outras fundações. Ele data do finalzinho de 2014, o último estudo feito dessa categoria, que se chama Atitudes pela Educação, em que os pesquisadores 2 milhões de adultos responsáveis por crianças e jovens de 4 a 17 anos, ou seja, dentro disso que a gente chama de ensino básico no Brasil. E eles entrevistaram fizeram 2.002 entrevistas. Essa foi a amostra proporcional. Então, alguns dados que surgem aí. 76% dessas famílias, elas acabam se informando sobre qualquer coisa na vida, né? Assim, ela se mantém informada por meio da TV aberta, 76%, 39% por meio da internet. Eu suponho que se esse estudo fosse refeito agora 10 Para se manter informado sobre o tema educação, 48% dessas famílias utilizam a própria escola. 48%. 75% utilizam outros meios com destaque para a televisão e para a internet. Então, aí surge um tema muito importante para nós, que é a comunicação. Proporção de entrevistados que costuma ler livros. 58% diz que não costuma ler livros, 42% diz que sim, e desses 42%, 63% leem Bíblia, livros sagrados, outros livros religiosos, 31% leem literatura, romance, enfim, né, ficção, etc., né? 31%, 29% leem livros didáticos. Isso é importante também para nós pensarmos de que forma as nossas famílias reuniões escolares. Olha que interessante. Dentre as mulheres, 69% dizem ir a todas as reuniões, enquanto 34% dos homens dizem participar das reuniões. Então tem um recorte de gênero muito importante aí. Na rede pública, 52% dos responsáveis declaram ir a todas as reuniões e na rede privada 56%, que são proporções parecidas. Dos responsáveis por crianças de 6 a 10 anos, 58% afirmam ir a todas as reuniões. Já os responsáveis por jovens de 15 a 17, o percentual cai para 40%. Né, dessas reuniões que ocorreram, elas justificaram os motivos para não ter participado das reuniões. 66% alega de que não teve tempo, 30% diz que é fácil ir outra pessoa do domicílio, e 6% a criança ou jovem já me mantém informado sobre a vida escolar. Então aqui também esses dados são bastante interessantes. O que mais que a pesquisa mostra para nós? Frequência de participação em outros eventos da escola, além dessa reunião formal. 42% afirmaram que sempre participam, 39% às vezes e 18% nunca participam dos eventos que a escola proporciona. Lembrando que esses eventos, eles vão mostrando para eles categorizaram assim: comprometidos com a escola
envolvidos com a escola, vinculados à escola, intermediários e distantes. Olha que interessante esses dados. Os comprometidos correspondem a 12%. Destaca-se um percentual de mulheres nesse perfil, são mais mulheres entre os comprometidos. Metade dos responsáveis tem ensino médio ou educação superior. Os comprometidos são um grupo que atribui maior responsabilidade à família em relação à vida escolar do aluno e menor responsabilidade do aluno sobre isso. Trata-se de um perfil que participa das reuniões e dos eventos escolares que correspondem a 25%. As parcelas de homens e mulheres são mais equilibradas nesse grupo. Assim como nos outros perfis, ele atribui à família uma maior responsabilidade em relação à vida escolar do aluno, mais um peso menor do que os comprometidos. A maioria dos envolvidos estudou até o ensino fundamental, 61%, sendo que 34% deles chegou até a quarta série do ensino fundamental 1. Os vinculados são 27%. Aqui você tem, novamente, um maior percentual de mulheres, 60% são mulheres. Quase metade dos responsáveis, ou seja, 49%, tem ensino médio ou superior. Depois dos comprometidos é o grupo com maior escolaridade. Daqueles que têm até o ensino fundamental, que são 51%, pouco mais da metade, 27%, tem até você tem mais mulheres nesse perfil, atribui a maior responsabilidade pela vida escolar do aluno à família, porém tem um peso menor que os comprometidos e os vinculados, e 52% estudou até o ensino fundamental, sendo que destes a maioria, 31%, tem até a quarta série. E, por fim, os distantes, que correspondem a 19%, é uma fatia bem grande. O maior percentual é de homens, neste perfil. A maioria, ou seja, 61%, tem escolaridade até o ensino fundamental, sendo que 38% até a quarta série do ensino fundamental 1. Esse grupo atribui maior responsabilidade à família em relação à vida escolar do aluno, porém, o peso atribuído ao próprio aluno é maior quando comparado aos demais perfis. Muito interessante e explica por que eles estão mais distanciados, né? É o grupo que tem fase. Pensando na relação da família com o projeto pedagógico da escola, qual é o nível de interferência que uma família poderia ter do ponto de vista saudável, daquilo que faria bem dentro do projeto pedagógico da escola? Acho que é muito
Educação Nacional, no artigo 19, a lei vai dizer que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de 1. Elaborar e executar a sua proposta pedagógica. Eu trago isso aqui para nós nos lembrarmos que, segundo a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, no artigo 19, é papel da escola a elaboração e execução da sua própria proposta pedagógica, uma vez que é necessário que haja um conhecimento técnico sobre avaliação, sobre currículo, sobre metodologias, etc. Só que essa mesma Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional ela vai nos lembrar que é muito importante a articulação com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Ou seja, essa articulação também está prevista em lei. Aí uma pergunta que é comum, né? Quais são as ações que uma escola formalmente pode fazer para aproximar essa família, para que haja uma relação saudável com a escola, para que haja uma relação de questionamento do projeto político-pedagógico da escola, mas de uma forma saudável?